Palácio Barriga Verde, centro de Florianópolis. Aqui fica a sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma novidade para esses dois jovens que vieram pela primeira vez ao parlamento. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nenhum dos ambientes daqui, inclusive o plenário a gente só via por televisão ou por redes. E foi a minha experiência mais marcante, assim, porque a gente não, quando está em casa, a gente não consegue ter noção do quão significativo é estar ali dentro, sabe? Eu nunca tinha vindo nem para Florianópolis e nem na Assembleia, eu não fazia a menor ideia da existência. A Isadora é de Sombrio, no sul do estado, e o Rodolfo de Videira, no centro-oeste catarinense. Eles foram escolhidos na escola para participar do programa Parlamento Jovem, que forma novas lideranças. Passaram por todas as atividades legislativas do dia a dia dos deputados e se surpreenderam. Eu acho que a parte mais interessante e legal é a gente conhecer os nossos direitos. Querendo ou não, de todas as formas, qualquer profissão que eu for seguir, a Assembleia vai intervir na minha vida, vai ajudar na minha vida, né? Pois as leis que eles aprovam auxiliam muito todos. Qualquer pessoa interessada pode visitar o Parlamento Estadual, uma estrutura que em 2024 completa 190 anos. A história do Poder Legislativo catarinense começa em 12 de agosto de 1834. Neste dia, foi assinado um ato adicional à Constituição do Império do Brasil, criando as Assembleias Legislativas Provinciais, que substituíram os antigos Conselhos Gerais. É a primeira experiência de uma estrutura administrativa descentralizada no Brasil. Neste período, o país vinha sendo governado por regentes, enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade. Havia grande ebulição política e intensas disputas regionais, como conta o professor de História da UDESC, Reinaldo Lon. É um momento marcado pelas chamadas revoltas regenciais, exatamente levantes de diferentes características, alguns mais populares, outros mais elitistas, mas levantes regionais reivindicando mais autonomia, mais descentralização do poder. Então, se dá nesse momento de muito conflito com o poder central. No caso aqui do sul do Brasil, a gente já tem aí daqui a pouquinho o contexto que vai dar origem à chamada Revolução Farroupilha, né, no ano seguinte. Então, nós temos aí uma situação em que a montagem da primeira Assembleia Legislativa ela se dá nesse marco. Este prédio foi a primeira sede da Assembleia Provincial. Hoje, Museu de Florianópolis, na época, aqui funcionava a Casa de Câmara e Cadeia do Desterro, antigo nome da capital. As autoridades cederam uma sala do casarão para os novos parlamentares. A eleição de deputados para a primeira legislatura da Assembleia Provincial foi em novembro de 1834. A posse foi em março do ano seguinte. Neste período, a província inteira de Santa Catarina tinha pouco mais de 50 mil habitantes e, deste total, 12 mil eram escravos. Poucos cidadãos tinham direito a voto. No início, a Assembleia contava com 20 legisladores, que obrigatoriamente tinham que ser católicos, eleitos por homens livres com mais de 25 anos e renda anual superior a 100 mil réis. Já as mulheres não podiam votar. Metade dos deputados provinciais fazia parte da Sociedade Patriótica Catarinense, que difundia ideias liberais e modernizadoras inspiradas no iluminismo francês. O fundador da organização na província foi o capitão do Exército Nacional, Jerônimo Coelho, fundador do jornal O Catarinense, o primeiro de Santa Catarina.
Ele foi também um dos deputados eleitos na primeira composição do parlamento. A composição vai se dar certamente entre as elites políticas existentes. Nós temos aí ainda um início de formação de estruturas partidárias, isso ainda não está muito bem definido. É durante esse processo que essas estruturas partidárias vão se formar. Havia uma vinculação entre economia e política, o que restringia sobremaneira o alcance da Assembleia recém-criada. A participação popular era muito restrita. O magistrado Manuel Paranhos da Silva Veloso foi o primeiro presidente da Assembleia Provincial de Santa Catarina. Mas 40 dias depois, ele pediu afastamento e foi substituído pelo oficial da Marinha, Miguel de Souza Melo e Alvim, que ocupou o cargo em 3 legislaturas. Nos 3 primeiros anos da Assembleia Provincial, os parlamentares promulgaram 22 leis, criando povoados e novas colônias, escolas de primeiras letras e a força policial da província. No total, foram 27 legislaturas durante o Império Brasileiro. O último presidente do período foi Abdon Batista. Em 1889, é proclamada a República e os trabalhos legislativos ficam suspensos de forma temporária. Foi um período de muita instabilidade. Na transição do Império para a República, o Parlamento Estadual foi fechado 4 vezes seguidas. 6 anos depois do fim da monarquia, o Estado já tinha promulgado 3 constituições. Na primeira delas, a então Assembleia Provincial passa a se chamar Congresso Representativo de Santa Catarina. E a primeira legislatura é instalada no dia 28 de abril de 1891. Esta é também uma fase de reorganização das forças políticas. Pela primeira vez, Santa Catarina passa a ter uma estrutura partidária sólida, com a hegemonia do PRC, o Partido Republicano Catarinense. O Partido Republicano Catarinense, ele certamente tinha a sua história própria já pelo menos uma década de funcionamento, ainda antes da proclamação da República, mais ou menos, mas a partir daí ele também vai receber antigos liberais e conservadores, que foram os partidos que funcionaram especialmente ao longo do Segundo Império, né? E aí nós vamos ter durante décadas, pelo menos até 1930, o predomínio de quase que um partido único em Santa Catarina, que é o Partido Republicano Catarinense. É a partir da década de 1930, no final da chamada República Velha, que o poder econômico deixa de ser pré-requisito para que um cidadão participasse do processo eleitoral. Mesmo assim, o voto continuava restrito a homens e para os trabalhadores não era fácil participar das eleições. Mas em meio a tantas restrições, um alento. Em fevereiro de 1932, um decreto-lei passa a permitir o voto das mulheres, direito que foi integrado à Constituição de 1934. Nas eleições seguintes, o parlamento catarinense faz história. A professora Antonieta de Barros é eleita e se torna a primeira mulher a conquistar uma cadeira em uma Assembleia Legislativa e a primeira representante feminina negra no poder legislativo em toda a América Latina. Ela foi eleita suplente, mas a desistência de um colega a transformou em titular. E mais, em 19 de julho de 1937, Antonieta presidiu uma sessão, se tornando também a primeira mulher no Brasil a assumir a presidência de uma Assembleia Legislativa. Hoje, o busto desta revolucionária, que atuou em 2 mandatos, fica no hall do Palácio Barriga Verde. O nome dela foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, em Brasília. E até hoje, a parlamentar é tema de vários documentários. Mergulhei nas letras como jornalista. As
assinava como Maria da Ilha. Lancei livro e entrei na política. Mas nunca deixei a profissão que escolhi. Ela sabia do papel político que ela estava cumprindo, ela era a voz daqueles em que não tinham voz. Isso ela tinha, essa postura é muito presente dela. Em agosto de 1935, é assinada a 6ª Constituição do Estado desde a proclamação da República. É quando o Parlamento Estadual passa a ser denominado Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na época composta por 33 deputados, 30 deles eleitos por voto direto e outros 3 por organizações profissionais, os chamados deputados classistas, uma inovação para permitir maior participação de grupos trabalhistas na política. No dia 10 de agosto, tem início a primeira legislatura deste novo período, sob a presidência do advogado Altamiro Lobo Guimarães. Mas, depois de grandes avanços na história política e econômica do país, no dia 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anuncia no rádio a ditadura do Estado Novo e fecha os parlamentos por 9 anos. As exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo reclamam, por vezes, imperiosamente, a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do regime, os próprios quadros institucionais, os processos e métodos de governo. Foi um período de centralização do poder. No mês seguinte, os partidos políticos foram extintos por decreto-lei. E em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro, as bandeiras dos estados foram queimadas. A ditadura do Estado Novo era contra qualquer demonstração de regionalismo e os estados não podiam mais ter símbolos próprios. Uma nova Constituição foi outorgada, dando plenos poderes a Getúlio Vargas e permitindo que ele nomeasse interventores nos estados. A criação de um novo poder legislativo estava prevista nesta Constituição de 37, mas não saiu do papel. No dia 29 de outubro de 1945, o presidente Getúlio Vargas é deposto do cargo pelas Forças Armadas. Formalmente, o Estado Novo só terminou no dia 31 de janeiro de 1946. Na próxima reportagem, você acompanha a retomada das atividades no Parlamento Catarinense, o incêndio que destruiu a sede da Assembleia Legislativa na década de 50, os acontecimentos marcantes durante a ditadura militar e o processo de redemocratização que trouxe grandes inovações ao Poder Legislativo Estadual.